Fala pessoal, bem-vindos a essa apresentação sobre os três pilares do controle natural. O que funciona para o controle? É sobre isso que a gente vai falar hoje, aqui ao vivo, né? Para quem está acompanhando essa transmissão ao vivo, para quem depois está vendo a gravação, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre os três pilares importantes, fundamentais para o controle e que fazem, se você aplica esses pilares, faz você chegar rapidamente no controle da sua ejaculação de forma natural, sem precisar tomar remédio, sem precisar sair de sua casa, e se você não aplica, você acaba indo para aquele lado que a gente viu no vídeo 1, que é cometer os 7 erros que, ao invés de ajudar você a controlar a sua ejaculação, acaba te deixando refém de uma indústria de clínicas, de farmácia, de remédios, que só te mantém dependente daquela solução e no final das contas, você não consegue resolver nunca o seu problema de ejaculação precoce ou você nunca consegue melhorar o seu controle. Então, um pouquinho disso que a gente vai ver hoje. É um prazer falar com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês estejam me escutando bem. Se quem tiver aí puder me dar um ok, que o áudio está bom, já se preparem. Quem puder, faça um esforço para ficar até o final dessa aula, que eu prometo para vocês que vai valer a pena. Vocês vão aprender muito sobre o que é ter o controle de verdade, né? Não é essas diquinhas que vocês veem na internet, não. Aqui vocês vão entender o real sentido de como é possível fazer o seu corpo se controlar de forma natural e sem precisar de nada externo, além da informação correta, que é isso que eu vou passar para vocês. Show de bola? Quem viu o vídeo 1, puder compartilhar aqui pra gente, provavelmente vocês viram, né? Os 7 erros do controle. Quem não viu, é importante que veja o vídeo 1, tá bom? Então, depois você volte aí a apresentação, você vai lá na página do vídeo 1, é só pedir também para alguém aí no grupo do WhatsApp, que as pessoas vão ajudar vocês, ou responder os e-mails que a gente envia. É importante que você entenda os erros. Antes de entender o que funciona, é importante você saber o que evitar, tá bom? Então, depois volta lá e assista, caso você ainda não tenha visto o primeiro vídeo. Ele é muito importante. Também te contei um pouquinho no vídeo 1 sobre a minha história, né? Sobre como eu cheguei até aqui. E não foi um mar de rosas. Eu não, né, nunca foi meu sonho. Eu quero ser professor de como ensinar os homens a controlar a ejaculação, ou quero ser professor para falar que eu era precoce, mas eu não sou mais. Claro que não, né, gente? Isso foi uma coisa que foi acontecendo. Eu primeiro queria só resolver o meu problema, confesso para vocês, mas em 2010 eu tive a oportunidade de lançar o primeiro projeto online e deu muito certo. E de lá para cá, né, já são, então, eu não comecei ontem, de lá para cá já são mais de 11 anos lapidando os ensinamentos, o método. Então, tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje, podem ter certeza que já são mais de 11 anos de testes comigo, na minha vida sexual e também compartilhando com os mais de 50 mil alunos que eu tenho. Então, é um prazer poder compartilhar isso com vocês aqui também. Show de bola? Então, estão preparados para a gente começar? Fazendo essa introdução rapidinho aqui. Quem, de repente, estiver sem fone de ouvido, já pega um fone para você ficar mais à vontade. E vamos lá, vamos começar que tem muita coisa para a gente ver e para a gente aprender aqui. Show? Bom, eu vou compartilhar aqui o meu modo aula. Então, a gente vai começar a entrar no modo aula aqui, beleza, pessoal? O que é modo aula, Davi? Modo aula é esse PowerPointzinho que vocês estão vendo aqui. E eu vou começar a falar para vocês as coisas importantes para vocês terem o controle. Então, um pouquinho de tudo que a gente vai ver aqui hoje. Então, bora lá, gente. Foco, força, fé. Que a gente vou mostrar para vocês algo diferenciado aqui hoje, que eu tenho certeza que já vai começar a ajudar vocês a alcançar o controle da ejaculação, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que a gente vai ver aqui? O que vai influenciar, né? O que vai beneficiar a sua vida? Primeiro, vai aumentar o seu controle. Tá? Então, nós vamos ver os 3 pilares do controle natural. O que são esses 3 pilares? Eu já vou falar para vocês. Com base nesses 3 pilares, né, se você começar a aplicar, o Valdemir pergunta quanto tempo vai durar essa live. Gente, aproximadamente aí 1 hora a 1 hora e meia, tá bom? Talvez, eu vou tentar manter dentro do tempo de 1 hora, que é muita coisa para a gente ver, mas eu não quero estender demais também, porque eu sei que todo mundo tem tempo limitado, mas o que eu prometo para vocês é que o tempo que vocês ficarem aqui vai valer a pena para vocês aprenderem mais sobre como controlar a ejaculação da forma certa e de forma natural. Show? Então esse é o meu objetivo aqui. E são mais de 11 anos, né, que eu faço isso.
e eu vou condensar isso aqui em alguns poucos minutos, né, o mais breve possível, para passar o suprassumo para vocês já entenderem melhor como é a forma certa de controlar a ejaculação. Show? Então, os três pilares que a gente vai ver, eles vão ajudar vocês a aumentar a potência. Tá? Por quê? Não é o objetivo central, né, de tudo que a gente vem aplicando, que eu venho estudando e colocando em prática. O objetivo central era sempre controlar a ejaculação. Então, como ter o controle total? Como ter o controle absoluto? Essa sempre era a minha pergunta e sempre foi a minha busca, beleza? Mas, no final das contas, tudo que a gente aplica tem um efeito colateral positivo, vamos dizer assim, uma consequência positiva que é observaram-se, né, através de estudos científicos, inclusive, que um desses pilares, quando aplicado da forma correta, ele também potencializa a ereção. Então, às vezes tem muitos alunos, né, que eles começam a aplicar as técnicas, enfim, a gente vai ver um pouquinho aqui, e eles falam, olha, eu estou melhorando o controle, eu ainda não alcancei o controle total, mas às vezes já aumentou 100%, né, às vezes até 200% o tempo de controle, mas ele fala assim, mas o meu período refratário diminuiu. O que é período refratário? É o tempo entre você ter, depois que você ejacula, você ter uma segunda ereção. Quanto maior o tempo, maior o período refratário. Quanto menor o tempo, menor o período refratário. Então, um dos exercícios, né, das práticas, um desses pilares vai ajudar vocês a diminuir o período refratário, aumentar a potência. Então, você vai sentir que sua ereção está mais forte. Show? E o outro benefício, que é esse sim o objetivo central, é para você aumentar o seu controle. Então, quais são esses três pilares, né? A gente vai ver um pouquinho disso tudo aqui, tá, gente? Pornografia, a gente vai falar sobre pornografia ainda nesse vídeo, masturbação, sensibilidade da glande, frequência ejaculatória, show? Então, tem muita coisa nessa aula aqui. Mas a primeira coisa, então, que vocês têm que entender são os três pilares. Então, o que é importante vocês entenderem sobre o controle? Vocês têm que ter... São três pilares que vocês têm que se preocupar. Fortalecimento pélvico, esse é o pilar 1. Pilar 2. Pilar 2 é o fortalecimento psicoemocional. Pilar 3 são aprender e saber. Isso é muito importante, tá? Como aplicar as melhores técnicas de controle, tá bom? Então, tudo que a gente vai falar aqui nessa aula hoje é com base nesses três pilares aqui. Gente, no final eu vou responder dúvida, tá? Segura as dúvidas aí, combinado? Então, os três pilares do controle são esses aqui, ó. Fortalecimento pélvico, fortalecimento psicológico, emocional e saber as melhores técnicas de controle. Por muito tempo, eu focava só nesse pilar aqui. Quando eu comecei a aprender a controlar a ejaculação, né, comecei a buscar isso para melhorar a minha vida, eu só focava em técnicas de controle. Eu queria saber as melhores técnicas de controle para conseguir conseguir me durar mais tempo na cama. Só que só isso aqui não é o mais eficiente, porque como eu vou mostrar aqui para vocês, um pilar ele está conectado com o outro. Então, se você não, por exemplo, se você tem muito medo do sexo, você tem uma ansiedade de performance muito alta, você fica nervoso momentos que antecedem a relação sexual, o que acontece no seu corpo? Ele começa a disparar adrenalina, né, na sua corrente sanguínea, e esse hormônio ele não é saudável para o sexo, uma resposta do seu corpo de fuga, né? Seu corpo quer fugir, ele não está querendo prazer, ele está querendo fugir porque ele está com medo daquela situação. E a adrenalina, por exemplo, ela é vasoconstritora, ou seja, ela tende, as suas veias, as suas artérias, elas tendem a diminuir o calibre. Então fica mais difícil a passagem de sangue para, por exemplo, encher os corpos cavernosos do pênis de sangue e você ter uma grande ereção, né? Uma ereção forte. Então, se você está muito nervoso, chance são que o seu corpo, a sua ereção já vai ficar ali meio balançada, né? Pode ser, dependendo da sua idade, que você fique preocupado com se você vai conseguir manter a ereção durante a relação. E toda essa preocupação, esse nervosismo, né, que é do pilar psicológico, emocional, vai fazer você se sabotar. Você pode ser um mestre de saber todas as melhores técnicas de controle. Você pode conseguir aplicar elas muito bem no que a gente chama de técnica solo, né, que é o treino que você faz sozinho, tipo a masturbação, só que de forma mais otimizada, que eu ensino, né, dentro do curso para os alunos. Você pode ser um mestre, né, aplicando a técnica solo, porque quando você está sozinho, é muito mais fácil você ter o controle psicológico, emocional. Vocês devem ter reparado que é muito mais fácil você controlar a sua ejaculação quando você está sozinho, né, numa masturbação que seja, tirando pornô, tá, gente? Eu vou falar sobre pornô ainda hoje, mas é mais fácil
do que quando você está com a sua parceira. Por quê? Por causa da questão psicológica e emocional. Isso é mega importante. Se você não souber técnicas para aliviar esse nervosismo inicial na hora do sexo, não tem jeito, você vai acabar se sabotando e vai perder o controle, tá bom? E também o fortalecimento pélvico. O que é fortalecimento pélvico? Existe um conjunto de músculos, né, entre o nosso saco escrotal e o ânus, mais ou menos. É igual o carro, né? Um carro ele tem o assoalho, né? O assoalho do carro, a parte de baixo do carro. O nosso corpo também tem um assoalho, tá? Que é o assoalho pélvico. Então vou até escrever aqui, ó, assoalho pélvico. Ele sustenta, né, a bexiga, todos os órgãos ali para cima e é um conjunto de músculos. É o mesmo músculo que você para o xixi, tá? Eu vou colocar aqui, ó, é um músculo do xixi. Ou que você interrompe o xixi. Sabe aquele momento que você está ali fazendo um xixi escondido atrás da moita e de repente aparece alguém, você tem que parar o xixi rapidamente? Então, esse movimento de contrair e relaxar, contração e relaxamento. Não sei se está certo essa palavra, não. Mas você contrai, relaxa. Esse movimento. Existem exercícios, né? Que você consegue, exercícios de resistência e exercícios de força para você melhorar deixar mais fortalecido mesmo a região pélvica, tá bom? O assoalho pélvico. Isso aqui é muito importante para vocês conseguirem aplicar com mais eficiência algumas das técnicas de controle que a gente aprende aqui. Então, pilar 1, assoalho pélvico. É muito importante vocês saberem fortalecerem isso aqui. Eu vou mostrar evidência científica para vocês que isso aqui não é balela, tá bom? Pilar 2, fortalecimento psicológico e emocional. Se você não tiver uma mente forte na hora do sexo, se você não curtir a relação, se você não souber abaixar, isso aqui é diminuir a ansiedade. Resumindo, né? Diminuir a ansiedade de performance. Show? E o pilar 3, também muito importante. Pilar 3, aplicar as melhores técnicas de controle. Por que esses 3 pilares são importantes? Porque um, junto com o outro, eles formam uma rede realmente forte para você conseguir controlar a sua ejaculação. Sem eles, sempre você fica manco. Então, se você tem um assoalho pélvico muito forte, mas não sabe aplicar as técnicas de controle, não adianta nada você ter esse músculo forte, porque você não sabe aplicar. Então, você vai acabar gozando rápido do mesmo jeito. Não adianta você saber todas as técnicas de controle se você tem um músculo fraco. Vai atrapalhar a execução de alguma das técnicas. Não adianta você saber as melhores técnicas de controle se você está nervoso. Né? O seu próprio corpo, sua mente vai sabotar o seu controle. E você vai gozar rápido do mesmo jeito. E não adianta você ter a mente forte se você não tem o músculo forte e se você não sabe as técnicas de controle. Então, uma coisa depende da outra. Então, não é ou isso ou aquilo. É isso e aquilo e aquilo. Então, é assoalho pélvico forte e psicológico e emocional forte e as melhores técnicas de controle. Esse é o pilar do método que a gente ensina e que a gente já tem mais de 50 mil alunos. E é assim que a gente vem ajudando as pessoas. Combinado? Vou mostrar para vocês aqui agora um pouquinho do estudo, né? Igual vocês estão vendo aí, esse estudo, né? Um estudo feito pelo Pastore, que é um estudioso da sexualidade, e ele fez um estudo de reabilitação através do fortalecimento do assoalho pélvico, tá vendo? Com pacientes que tinham ejaculação precoce, né? Que sempre tiveram ejaculação precoce. E aí ele fala um pouquinho do objetivo do estudo, né? Para tratar disfunções sexuais. E esse cara, né, o pastor, ele pegou 40 homens nesse teste, e esses homens, eles ejaculavam em menos de 1 minuto, tá bom? E ele começou um treinamento de 12 semanas para fortalecer o assoalho pélvico. E o resultado foi que 82%, né, no teste que ele fez, dos pacientes, aumentaram o reflexo ejaculatório para 146 segundos. O que isso significa? Antes eles ejaculavam com 1 minuto e agora com mais de 2. Então, eles aumentaram em mais de 100% o controle da ejaculação, só fortalecendo o assoalho pélvico, que é uma das bases que a gente foca para ajudar os homens a controlar de forma natural, tá bom? Então, nesse estudo aqui, né, ele até recomendou que o fortalecimento do assoalho pélvico é promissor, é uma terapia importante, de baixo custo, e no final das contas é uma uma nova proposta terapêutica, ao invés de focar em remédios antidepressivos, tá bom? Então, isso aqui é um estudo que eu sempre gosto de mostrar, um estudo bem legal, que, gente, isso aqui que a gente está falando não é balela, não é algo que eu inventei da minha cabeça e eu estou fazendo, não, tá bom? E tem resultado, né, galera? Isso é o mais importante também. Então, vou mostrar aqui para vocês, né, só um pouquinho
do que isso que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui agora nessa aula pode trazer para vocês, tá bom? Então, enfim, igual vocês já viram, né? A gente tem alunos, a gente tem um passo a passo ainda mais prático, que eu vou falar para vocês como vocês vão poder ter acesso em breve, e que pode, né? Tudo isso que eu vou falar para vocês, inclusive a parte gratuita que eu vou falar hoje, provavelmente vai ajudá-los, tá? Então, por exemplo, Davi, muito obrigado. A gente recebe isso diariamente, tá, gente? E eu tenho orgulho mesmo, porque isso aqui muda a vida. Davi, muito obrigado. Fica no aguardo para receber mais esse presente, pois seu curso veio bem a calhar. Há uns anos eu estive no BMG, enfim, vocês sabem, né? Aquela clínica grande, e o tratamento deles não surtiu efeito conforme que foi oferecido. Os 2 primeiros treinamentos do seu curso já surtiram um bom efeito e eu vou continuar até o final. Acredito no seu método. Aqui um outro, né? Olá, bom dia, desculpe-me a minha chatice, mas estou passando para agradecer mais uma vez a qualidade do curso e do apoio que vocês me deram desde o início. Ontem mesmo testei com minha mulher as técnicas de controle, usei novamente o combo de técnicas. A gente tem 2 tipos de técnicas, né? Vou até anotar aqui para vocês saberem, ó. As emergenciais e as definitivas. Depois a gente vai falar sobre isso. As emergenciais e as técnicas definitivas. Eu usei as definitivas e nenhuma das vezes eu precisei trocar de posição, né? Que uma das coisas chatas de controlar a ejaculação, às vezes você tem que ficar parando, trocando, né? Então, assim, você pode treinar para não precisar disso. Ou parar o sexo. Por isso, eu estou bem contente com o meu aprendizado, porque eu tô só na terceira semana do curso, né? Que é o, enfim, que eu vou falar para vocês como vocês podem ter acesso depois. Muito obrigado pelo apoio, estou bem contente com a minha evolução. Show de bola. Enfim, gente, isso aqui ajuda de forma geral, né? Cara, até que enfim eu consegui. Acho que eu estava muito ansioso no resultado. Como eu já estou na 4ª semana, eu estava preocupado em não ter, né, o resultado. Eu não estava com o resultado. Mas ontem eu testei fazer a técnica do bloqueio do PC. Foi top demais. Eu fiz as penetrações bloqueando e contando, tipo 40 bombada bloqueando e 10 bombada relaxada. Foi muito 10. Obrigado, estou feliz pra caraca. Espero que não tenha problemas. Que não tem problema em fazer assim por enquanto. Show. E, enfim, né, esse aqui é outro. Tem vários, né? Depois eu posso passar mais para vocês, mas só para vocês entenderem o poder disso aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então vamos lá. Então vamos voltar para o modo aula aqui. Show. Então vamos lá, gente. Agora eu vou começar a falar mais do conteúdo. Deu para entender o poder aí de tudo que a gente ensina? Estão focados, compenetrados, prontos para o conteúdo, para paulada? Tem muita coisa hoje, eu vou falar muito conteúdo legal, e amanhã ainda mais. Amanhã vai ser ainda melhor do que hoje. Amanhã vocês vão entenderem o poder do método em si, né? Do porquê que esses 3 pilares conectados, eles são muito poderosos. E eu vou dar um exemplo prático para vocês de um aluno, né? Ele mandou uma dúvida numa das mentorias que a gente tem com os alunos, as mentorias em grupo e ao vivo. E aí, eu vou mostrar para vocês o caso prático, claro, eu não vou revelar o nome dele, tá, gente? Mas um caso prático que aconteceu com a pergunta que era um aluno, no caso, que ele tinha 0 de controle, ele era um aluno que a gente chama de nível 0, ele ejaculava antes mesmo da penetração começar, e eu vou mostrar para vocês qual que é o poder da integração desses 3 pilares e de como vocês podem aplicar isso na prática, na vida de vocês. Show? Hoje eu vou falar um pouco mais solto e amanhã a gente vai conectar todos os pontos, dando um exemplo prático que aconteceu recentemente com um dos nossos alunos. Então vamos lá. Então, beleza. E aí, primeiro eu quero mostrar para vocês a resposta sexual do homem, tá? Como que é a resposta sexual do homem geralmente? Vou abrir aqui outra tela. Então, como vocês podem ver, o homem, essa é a curva do homem que é precoce, né? A curva do homem que não aplica as técnicas de controle, não aplica os 3 pilares do controle, que é o fortalecimento, as melhores técnicas de controle e o fortalecimento psicológico emocional, tá bom? O homem que não controla, que não sabe, ele tem, isso aqui é a curva típica, né? Do cara que é precoce, a curva típica de um homem, do comportamento normal de um homem. Tá? Na natureza, é relativamente normal o homem ejacular rápido. Não é ejacular, ter o controle da ejaculação não é o natural. O natural é ser precoce, porque na natureza, pensando, a gente tá ali para procriar, tá bom? Então, quanto antes, né, você lançar o seu sêmen ali dentro do corpo da fêmea, por esse aspecto, é o natural. Então, o homem ejacular o mais rápido possível, tá bom? A gente não foi feito, né, biologicamente. Putz, isso é até complexo de falar. Deixa eu ver qual é a melhor forma de fazer para não ficar estranho, né? Para não gerar polêmica. Mas o corpo, no final das contas, se você for reparar a natureza, né, os mamíferos, ninguém fica ali fazendo sexo por muito tempo, dada uma exceção ou outra, né? Mas em geral, né, o leão monta em cima da leoa ali, monta, né, em cima da leoa, e cara, são 3, 4, 5 bombadinhas, já gozou e vida que segue.
né? E grande parte dos animais na natureza é assim. E o comportamento natural do homem também é ser precoce. Então, o antinatural é que você treinar o controle. Então, primeiro, não se sinta culpado de tipo, sou precoce, sou o pior cara do mundo. Esse é o natural. E ninguém nunca te ensinou a controlar a ejaculação antes. Então, beleza. Agora você já sabe que é o natural, qual que é o antinatural, né? Como que eu posso aprender, apesar de não ser o natural, hoje em dia o comportamento social nos diz que sim, você tem que controlar a sua ejaculação. Por quê? Porque sua mulher quer, né? E também porque você quer, não só porque ela quer, mas porque você quer que o sexo seja mais gostoso, que você fique mais tempo ali curtindo a sua namorada, a sua esposa, enfim, né, a sua parceira ali daquele momento, caso você seja solteiro. Então é importante controlar mais pela questão social hoje em dia do que pela questão, enfim, né, da população em geral, da perpetuidade dos humanos. Né? Então, por isso, não precisaria, né? Mas pelo prazer, pela questão social, é importante, tá? Então, o normal, essa é a curva de um homem precoce, é um homem que não sabe aplicar o que eu vou falar para vocês aqui hoje. E amanhã também, né? Isso aqui é a curva do homem que sabe se controlar. E aqui eu quero trazer para vocês alguns pontos importantes, tá? Esse ponto aqui é um ponto importante. É o ponto que a gente chama ES, tá? Esse ponto aqui é o ES. O que é ES, Davi? Energia suficiente. Energia suficiente, o que isso quer dizer? Quer dizer que você não vai daqui para cima, né? Você tem ereção. Daqui para baixo, você não consegue ter uma ereção. Então, daqui para cima é top, tá? Tem ereção. Vou colocar aqui, ó. Tem ereção, tem ereção. E daqui para baixo, não tem ereção. Show? E esse outro ponto aqui também é muito importante. Esse outro aqui, ó, que é o que a gente chama de ponto sem retorno, PSR, né? Ponto sem retorno. Esse ponto aqui é mega importante também pra gente, tá? Então guarda esse ponto aí. Por que esse ponto é importante? Se você chega nesse ponto, igual tá na setinha ali, o que vai acontecer? Quem vai adivinhar aí? Você vai gozar. É meio inevitável. Tem técnica que ajuda a não gozar no ponto sem retorno? Tem. Mas são técnicas mais avançadas, não vem ao caso agora, tá? E dali para trás, né? É o ponto que você quer ficar. Daqui para trás é o ponto que você quer ficar. Você controla a sua ejaculação. Então, galera, isso aqui é muito importante para vocês entenderem esse gráfico, porque com base nisso aqui a gente vai ver muita coisa. E a gente vai falar da masturbação com base nesse gráfico, a gente vai falar sobre a pornografia com base nesse gráfico, a gente vai falar sobre a frequência ejaculatória com base nesse gráfico, porque isso tudo aqui, no final das contas, né, se você fica entre o ponto ES, se você fica entre o ponto PSR, né, que é o ponto sem retorno, se você está dentro desses dois pontos, aonde você está? Você está na zona do controle. A zona do controle é esse momento aqui que você fica você tem energia suficiente, ou seja, você não perde ereção, você tem uma boa ereção e ao mesmo tempo você sabe se manter um ponto antes do ponto sem retorno. Porque se chegar no ponto sem retorno, você goza. E aí, você consegue controlar sua ejaculação pelo tempo que você quiser, que é o comportamento diferente desse aqui que a gente viu. E aí, a sua parceira vai ter quantos orgasmos ela quiser, porque você não está preocupado com o tempo, mas sim com quanto em aplicar, né, os três pilares do controle que vai manter vocês aqui dentro dessa faixa. E aí, galera, com base nisso, né, com base na zona do controle, tem alguns pontos aqui importantes desse gráfico que vocês têm que ficar atentos, tá? A resposta sexual humana, deixa eu ver se tem aqui isso nos slides, vai facilitar para mostrar para vocês. A resposta sexual humana, né, vou apagar isso tudo aqui que eu fiz, para vocês entenderem agora o seguinte. Eu vou fazer um outro desenho. Então, vocês entenderam a zona do controle. E a resposta sexual é o seguinte, ó. Geralmente, né, são 4 fases. A primeira fase, né, mais ou menos por aqui, que é a fase do desejo, tá bom? Você tem que ter desejo para ter relação sexual. Então, mais ou menos é por aqui, esse momento. Então, vou colocar aqui, ó, fase 1, desejo. Isso aqui eu não inventei não, tá, gente? Isso aqui é o Masters e Johnson, né, o primeiro casal aí que estudou a sexualidade dentro das universidades que explicou esse fenômeno aqui, tá? Depois do desejo, né, nós temos aqui a fase da excitação. Eu poderia colocar mais ou menos aqui, tá? 2, excitação. Show? Depois é a fase do orgasmo, né? Que aqui nesse caso vai ser mais ou menos aqui. O cara que é precoce, excitação e orgasmo, tá quase ali, né? Um tá do lado do outro. Mas o cara que tem o controle, que é esse gráfico aqui,
fica um pouco mais alongado. E que é o caso da gente aqui, né, gente? Por favor, né? Que aí eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui é o orgasmo. Orgasmo. E por fim, a última fase, que é a fase quando você acabou de gozar, que é o que a gente chama de período refratário, né? Que é a fase que você perde a ereção. E essa fase aqui, ó. Tá bom? Quarta fase, vou colocar aqui. Período refratário. Então são essas, né, 4 etapas aí da resposta sexual humana, né? Tanto nós homens quanto as mulheres tem também, tá bom? E aí, eu quero passar para vocês agora um pouquinho disso no tema, em alguns temas importantes. Então, isso aqui todo, né, independente se você tem ejaculação precoce ou não, você passa por essas fases aqui, ó, desejo, excitação, orgasmo e período refratário. Qual que é a diferença, né? O cara que é precoce, ele tem um desejo, mas assim, dependendo do seu nível de precocidade, vamos dizer assim, o seu desejo vai só diminuindo, sua libido, tá? Desejo aqui, você pode ler também como libido. Show? Isso pode, com o tempo, ser prejudicado. Se você não tem uma fase, ela é importante para você chegar na próxima fase. Então, se você não tem desejo, não tem libido, o que vai acontecer? Você nem ereção tem, tá? Então, às vezes você está com problema de ereção, está com problema X, Y, Z, existe a possibilidade do seu problema ser questão do desejo ali, da própria libido, tá? E tem várias coisas aqui que influenciam, inclusive o pornô influencia nessa fase aqui, e pode atrapalhar muito o seu desejo, o seu libido com a sua parceira, tá? Passou dessa fase, a excitação. O cara que tem o controle, essa fase aqui é uma das fases mais importantes, né? Porque é a fase da zona do controle. Porque o cara que tem o controle, olha o tempo que ele fica dentro da zona do controle, a mulher dele tá tendo 1, 2, 3 orgasmos, e ele tá na fase da excitação ainda. Ele consegue, entre a fase da excitação e a fase do orgasmo, ele consegue segurar por um bom tempo. E o que no final das contas ajuda esse cara a prolongar, né, essa fase? Aqui principalmente, tá? Tem várias coisas que a gente pode ver, mas principalmente, o que ajuda esse cara? Fortalecimento da sola pélvica, igual a gente viu, ajuda. O fortalecimento da sola pélvica ajuda. Identificar o ponto sem retorno é mega importante. Então a pessoa tem que ser craque em identificar o ponto sem retorno. Porque você só consegue aplicar técnicas de controle se você sabe identificar esse ponto aqui. Se você não sabe identificar esse ponto, tudo que você aplica de técnicas de controle é com base no ponto sem retorno. Então, tudo o que você aplica sobre técnicas de controle é com base no ponto sem retorno. Ok? Eu vou apagar essa zona do controle aqui para facilitar aqui para a gente. Vou apagar isso também, vou apagar isso também. Tá? Fortalecimento do assoalho pélvico. Não sei nem se está dando para enxergar aí, né? Deixa eu ver aqui. Acho que tá, né? Acho que tá sim. Então são pontos importantes. Identificar o ponto sem retorno é um negócio mega importante. Então, um exercício, gente, vocês podem fazer para identificar o ponto sem retorno, que eu gosto de fazer muito, falar muito, é um exercício de masturbação, tá? Me cobrem que eu vou falar esse exercício para vocês. Masturbação. Mas não é masturbação vendo pornô nem nada do tipo. É uma masturbação diferente, né? Que eu gosto de chamar de técnica solo. Tá? Vou te mostrar uma possibilidade de você fazer isso a partir de hoje, se você quiser. Show? Técnica solo ajuda bastante. E claro, na hora do sexo também tem como você identificar isso, tá? E ainda, é só os dois principais pontos aqui. E dispersar ruídos emocionais que podem sabotar o seu controle. Então, aqui dentro, né, o que é ruído emocional que pode dispersar o seu controle? Por exemplo, tem coisas, né, não sei se vocês já repararam, mas é natural. Tem algumas coisas que a sua parceira faz que faz você perder o controle. Às vezes você estava tranquilo, você estava controlando a ejaculação de boa, aí vamos supor que ela começou a gemer. E fazendo o mesmo movimento, ela começou a gemer, e isso é uma âncora dentro de você que faz a sua cabeça falar assim, tá na hora de gozar. E aí você perde o controle e goza. Então isso é um tipo de ruído emocional, psicológico, que acaba sabotando o seu controle. Existem formas de pegar esses ruídos e dispersar esses ruídos. Tá bom? Então, no final das contas, né, para você se manter aqui entre a fase 2, excitação e orgasmo, pelo tempo que você quiser, é importante você fortalecer o solo pélvico, é importante você saber técnicas de controle. E uma delas, né, é você identificar o ponto sem retorno, você tem que ficar craque nisso,
Com base, né, uma vez que você ficou craque em identificar e agir antes de chegar ao ponto sem retorno, né, porque se agir depois já era, você vai ficar craque, você vai saber as melhores técnicas de controle e quando aplicar, e no final das contas também, você não pode deixar os ruídos emocionais sabotar o seu controle, porque vai acabar fazendo você gozar rápido. Beleza? Então, com base nisso, galera, vou voltar para cá. É muito importante alguns pilares aqui que eu vou falar para vocês que influenciam naquele gráfico lá, tá? Então a gente viu naquele gráfico que tem 4 momentos, né? Resposta sexual é dividida em 4 fases. Essas 4 fases são desejo, excitação, orgasmo e, por fim, período refratário. Na prática, desejo é tesão, libido. Sem isso, não tem ereção ou não consegue sustentar a ereção durante a relação. Tá? E aí, eu vou passar já uma dica prática aqui para vocês. Isso aqui, gente, ó, a fase do desejo, então é importante vocês dominarem isso aqui, né? E dentro da fase do desejo, o que prejudica, né, o desejo? Questão hormonal, tá? Hormonal prejudica. Principalmente testosterona. Se você tem baixa hormonal, se você tem baixa testosterona, você tem menos desejo, tá? Ah, Davi, o que eu posso fazer que vai me ajudar a melhorar a minha testosterona? Gente, primeira coisa, né? Obviamente, dependendo da sua idade, principalmente, se você tem até os 30 anos de idade, chances são que você não tem nenhum problema fisiológico hormonal, tá bom? A partir dos 30 anos de idade, você vem se sentindo, né? Sintomas, possíveis sintomas. Sintomas, baixa hormonal, vamos dizer assim, né? Está cansado, mais cansado que o normal, mais cansado, desanimado, baixa libido. São alguns importantes aí. O que eu recomendo que você faça? Primeiro, faça exames, tá? Procura um médico, faça exames. Geralmente ele, né, um urologista, você pode procurar um endocrinologista, você pode procurar também um nutrólogo, todos esses podem te ajudar, tá bom? Ah, Davi, já fiz, tá tudo certo, beleza. Então, tirando a baixa hormonal, né, eu vou tirar isso aqui para não ficar confuso, hormonal testosterona. Uma outra coisa também é como é que está sua gordura corporal, né? Está acima do peso? Se tiver, né, é o básico, né? Alimentação saudável, exercício físico, tá bom? É o básico, né? Por quê, Davi? Quanto mais gordura você tem no corpo, mais acontece um fenômeno chamado aromatase, que é uma enzima que converte, essa enzima converte testo em estrogênio. O estrogênio é o principal hormônio sexual da mulher, tá bom? Mulher. E aí, isso atrapalha, né? Tá diminuindo a sua testosterona, que é o hormônio do homem, né? Entre aspas. Claro que o homem tem também estrogênio e a mulher tem também testosterona, tá? Mas a mulher tem muito menos testosterona e o homem tem muito menos estrogênio. Então, se você começa a ter uma conversão muito grande, né? Se você está acima do peso, tem mais dessa enzima aromatase, que geralmente, quanto mais gordura você tem, mais você tem esse processo, tem mais conversão de testosterona em estrogênio, e aí, no final das contas, você acaba diminuindo também a sua testosterona, porque está tendo essa conversão e não é legal, tá bom? Então isso é importante vocês entenderem. Uma outra coisa do desejo, que vocês têm que ficar ligados aí, é a questão do pornô. Vou falar do pornô aqui agora. Gente, pornô, masturbação, vou trazer isso aqui para cima agora, ó. Pornô, masturbação. Opa! Gente, primeiro assim, ó, não confundam pornô com masturbação, tá? Pornô é diferente de masturbação. A masturbação, ela pode ser benéfica, se você faz do jeito certo, tá? Agora, a pornografia, grande parte das vezes, ela é maléfica. E ela influencia diretamente no seu desejo sexual, tá? Ela deixa o seu corpo viciado. Existem milhões de estudos aí, né, que eu poderia até, inclusive, ter trazido para vocês, mas não trouxe. Mas existem estudos que mostram que o comportamento social do homem muda demais, né, diminui muito. O homem ele fica mais apático à medida que ele fica viciado em pornografia. Pornografia vicia, né, igual vocês já devem saber. Pornografia vicia. E ela condiciona a sua mente
a buscar cada vez mais daquele estímulo. Que é o estímulo que as pessoas costumam falar de, né, quem estuda muito esse assunto aí, que eles chamam de PMO, que é pornografia, depois leva a masturbação, que depois leva ao orgasmo. Então, pornografia, masturbação e o orgasmo. Isso aqui é prejudicial, isso aqui é um ciclo, tá bom? É um ciclo. Que aí volta para, né? Depois que você teve orgasmo, o que você quer de novo? Você quer de novo pornografia, masturbação, orgasmo. E esse ciclo fica assim indefinidamente. E você, o que vai acontecendo com o seu sistema, né? Ciclo. Sua resposta sexual, seu desejo ele começa a ficar também modificado. Ao invés de você desejar sua parceira, querer fazer sexo com ela, você vai começar a perder o tesão na sua parceira. Então você perde o tesão na mulher, e aí no final das contas, isso prejudica o seu relacionamento. Que no final das contas, para que vocês querem controlar a ejaculação, né? Para dar mais prazer para a parceira, para satisfazer mais a parceira. E a pornografia está na contramão disso que vocês estão buscando. Tá? Então você vai perder o tesão pela sua mulher, você vai coisificar a mulher. Isso aqui é pesado, isso aqui, tá? Mas acaba acontecendo. O que é coisificar a mulher, Davi? Cara, é você tratar sua mulher como uma coisa, né? Coisificar a mulher como um objeto, né? Você começa a tratar a mulher como um objeto. Então você está buscando só sexo. E muitas vezes, se você está buscando só coisa animal, só sexo, você não está preocupado com ela, você está preocupado com você. E aí você pode entrar num comportamento egoísta. E aí você mesmo pode sabotar o seu controle, sem perceber. Tá? Enfim, esse assunto pode ser longo também, eu não vou conseguir abordar tudo isso aqui, senão essa aula vai ficar muito longa, tá, gente? Mas a pornografia, única possibilidade, né? Então, assim, existem várias formas de largar pornô e tudo mais, mas fiquem ligados que a pornografia pode diminuir o desejo, que é a primeira fase da resposta sexual, e pode deixar você ainda mais rápido, né? Porque no final das contas também, se passa dessa fase, né, na fase da excitação, a pornografia, ela faz você, ela condiciona também neurologicamente falando, ela condiciona o seu corpo a ejacular rápido. Porque você já, será que eu escrevi errado aqui? Neurologicamente. Enfim, condiciona o seu corpo a ejacular rápido. Por quê? Porque para que você vai ver, né? Você quer seguir aquele ciclo, né? PMO. Você não vai ver pornografia para ficar se masturbando por horas. Não, geralmente você vai para masturbar e para gozar rápido. E aí, toda vez que você faz isso, seu corpo está gozando rápido, e você está condicionando o seu corpo a gozar cada vez mais rápido. Tá bom? Então, a pornografia, ela influencia na fase da excitação, ela vai te atrapalhar, que é a fase, né, que eu mostrei para vocês no gráfico. Que é essa fase aqui, ó, né, que eu mostrei para vocês. Que é a fase que vocês ficam aqui dentro, né, entre a excitação e o orgasmo. Então, ela vai atrapalhar vocês, vai fazer vocês gozarem mais rápido e vai atrapalhar aqui também, ó, no desejo, no libido. Que se você nem passar dessa fase, nem chance de chegar na fase de excitação você vai ter, tá? Então, ela prejudica muito. Show? Então é bom vocês ficarem atentos a isso aí. Vou voltar aqui para minha telinha. Cadê você? Achei. Beleza, galera? Qual a única forma que eu vejo que o pornô pode ser interessante? A única. E eu ainda, talvez eu mude de opinião em breve, tá? Mas a única forma que eu acho que o pornô pode ser legal é quando você está nessa fase aqui do desejo, excitação, enfim, e você vê com a sua parceira, tá? Às vezes você e a sua parceira, quando o pornô é legal. Quando o pornô é legal. Pornô é legal. Com a sua parceira. Sua parceira, caso os dois gostem e seja algo que soma no relacionamento de vocês. Mas mesmo assim eu observaria se não é algo muito coisificado, né? Porque o pornô ele tem essa tendência de coisificar um pouco, né? De tratar como objeto, enfim. É cada um aqui, né? Mas eu acho que é a única forma que eu consideraria o pornô e acharia ok. As outras, gente, quanto antes vocês eliminarem, melhor, tá? Enfim, a fase do orgasmo. A pornografia também, ela influencia aqui, tá? Quanto mais viciado em pornografia, você tende a ter o quê? Orgasmos mais sofridos, que eu gosto de chamar, tá? Orgasmos mais sofridos. O que é um orgasmo sofrido? Você goza e logo já bate
o arrependimento. E aí, cada vez fica mais chato gozar, né? Principalmente quando é rápido. E você está condicionando seu corpo a gozar rápido. Então, isso aqui eu tô falando uma outra coisa que vocês devem, que provavelmente sabota o controle de vocês aí, tá bom? E aí, segue o ciclo, né? Então, eu falei um pouquinho da pornografia e eu vou falar um pouquinho agora da masturbação, né? Eu falei que a masturbação, ela é diferente de pornografia. Muita gente coloca masturbação como vilã, né? Masturbação. Ela não é vilã desde que, muito importante, ela não é vilã, não é vilã, desde que, vamos ver se alguém acerta, desde que o quê, gente? Então, vamos lá. Então, como que a masturbação pode ajudar? O que vocês podem começar a fazer para já melhorar o controle de vocês? Eu vou voltar naquele gráfico, esse gráfico aqui. Vocês lembram que eu falei, né, que um ponto mega importante é o quê? Esse aqui, ó, identificar o ponto sem retorno, né? Então, esse ponto aqui, ele é muito importante. Vou até colorir de vermelho aqui, ó. Opa, coloriu não. Como é que eu vou colorir você de vermelho? Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Ah, enfim, esse ponto aqui. Ele é muito importante, o ponto sem retorno. E o que você pode fazer? Que exercício você pode fazer para ficar craque em identificar o ponto sem retorno? Um exercício de masturbação. Isso mesmo. Então, primeiro, eu quero que vocês não coloquem a masturbação como vilã, tá? A masturbação, ela pode ser sua amiga, desde que você use ela para ficar craque em identificar o ponto sem retorno. Qual que é o melhor momento que eu gosto de usar isso aqui? E como fazer? Vou falar para vocês que é agora. Mas antes, tá? Deixar bem claro, vou deixar escrito aqui. Aqui, ó. Vilã, desde que você não use vendo pornô. Se você vê pornô, se você for naquele ciclo PMO, pornografia. Esse ciclo aqui, ó, bad, tá? Pé, né? Não, errado, tá bom? Esse ciclo aqui é errado. Vai te prejudicar, tá? Masturbação. Se você não ver o pornô, tem que deixar isso aqui bem claro. Não ver o pornô. Se vocês pegarem algumas poucas coisas aqui, já vai ajudar pra caramba vocês, tá? Não ver o pornô. E aí, beleza. Você vai usar ela para identificar o ponto sem retorno, para ficar craque em identificar o ponto sem retorno. Quando fazer? Eu gosto de fazer e quando e como. Quando fazer e como fazer. Duas perguntas importantes. Quando fazer, eu, particularmente, né, gosto de fazer com mais tranquilidade, com mais privacidade. Essa é a palavra. Então, eu gosto de fazer na hora do banho. Mas está cada vez mais ruim indicar essa hora, né? A gente está passando por crise aí de energia, enfim. Mas aí cada um pode aplicar no melhor horário, tá? Eu gosto de fazer, geralmente, na hora do banho, é um horário que eu tô ali, né? Ao mesmo tempo que eu tô me limpando, também é um horário que eu uso, é meio meditativo, é meio, né, relaxante, e também é um momento que eu uso para aplicar a técnica da masturbação para, eu vou até dar um nome, né? Masturbação do ponto sem retorno. Do ponto sem retorno, tá? Não é uma masturbação qualquer, é uma masturbação do ponto sem retorno. Você está usando ela com o objetivo de ficar bom na hora no ponto sem retorno. E aí, como fazer? Tá? Você vai começar a estimular o pênis só usando a imaginação. Em quem que eu devo pensar, Davi? Pense em quem você quiser, mas quem eu recomendo é que você pense na sua parceira. É o que eu recomendo. Por quê? Porque isso aqui vai ajudar vocês a aumentar o desejo, tá? Porque se você, diferente do pornô, né, que você tá vendo outras mulheres, você tá vendo só coisas malucas, que na vida real vai chegar, você vai olhar para sua mulher e falar assim, meu Deus do céu, tá tudo diferente, e aí, ao invés de você ter mais desejo, você tem menos desejo por ela, quando você tá pensando na sua parceira, através da masturbação, o que vai acontecer, né? Vai aumentar a sua libido por ela, né? Aumentar a libido por ela. Pense naqueles pontos, né, que a sua parceira te dá prazer, aqueles pontos que você tem tesão nela, né, às vezes aquela, né, a virilha dela depiladinha, enfim, né, alguma coisa que te... Tem gatilhos, né? Pense nesses gatilhos e isso vai fazer você ficar com mais tesão com ela, tá bom? Então vai aumentar a libido. Então já é uma primeira vantagem aí. E a segunda vantagem? Aí vai ajudar vocês aqui no ponto da excitação, tá? Eu vou jogar para lá
para identificar por fase do desejo sexual, tá? Então, aqui, ó, por fase, né, a masturbação do ponto sem retorno. O que ela vai ajudar vocês aqui? Né? Vou colocar aqui de novo. Como fazer? Não vou fazer aqui não, senão vai ficar confuso. Eu vou confundir vocês. Vamos continuar por aqui, mas isso aqui ajuda também, além da libido, né, de aumentar o desejo, vai ajudar também na fase da excitação, que é a fase do ponto sem retorno, tá? Então, ajuda a identificar o ponto sem retorno. E o que você vai fazer? Você vai começar a estimulação usando a imaginação. Você vai começar vai fazer a estimulação até chegar próximo da ejaculação. Você vai observar, você vai fazer lentamente. Se você ejacula muito rápido, né? Se você chega muito rápido ao ponto sem retorno, as primeiras vezes que você fizer, as primeiras vezes, pode ser que você goze antes de fazer goze na primeira tentativa. Pode acontecer, tá? E tá tudo bem. Você tá treinando, tá bom? Mas a ideia aqui é que você vai fazer isso pelo menos, pode ser que você goze rápido na primeira tentativa, mas a ideia aqui é, você vai se estimular por 10 vezes, e antes de gozar, você para o estímulo. Então, na prática, o que você vai fazer? Você tira a mão do pinto. Então, você começou a se masturbar, né? Então, você tá lá, tem um pintinho aqui, ó. Pera aí, sempre tem um pintinho aqui de borracha. Na verdade, esse é de madeira, né? Você tá com um pintinho ali, você vai começar, você tá lá na hora do banho, você vai começar a brincar com seu pinto. Vai começar a brincar, e aí, de repente, seu pinto vai ficar ereto, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Vou pensar na minha parceira, né? Porque eu quero aumentar a libido com a minha parceira. E aí, você vai começar a estimulação. Na hora que você estiver quase gozando, você pode fazer duas coisas, tá? Duas coisas importantes. Uma é, simplesmente tira a mão, e aí você vai observar o seu corpo. Fecha o olho, tira a mão, sem gozar, deixa a vontade passar, e aí você vai fazer outra vez. Vai lá, começa de novo o estímulo, e você vai fazer isso o quê? 10 vezes, tá bom? 10 vezes. Ah, Davi, fui fazer a primeira, gozei rápido, né? As primeiras tentativas pode ser que você goze, e tá tudo bem. Numa próxima situação, você faz de novo, e aí você vai... E é justamente esse o exercício. Você vai começar a identificar e ficar bom em quê? Em identificar o ponto sem retorno. E quando você identificar esse ponto, você vai ficar bom nisso, vai ajudar onde? Vai ajudar aqui, ó. Né? Vai ajudar, quando você souber as técnicas de controle, as melhores técnicas de controle, você vai saber a hora certa de aplicar. Porque identificar esse ponto aqui é mega importante. Beleza? Então esse é o primeiro exercício que vocês já podem começar fazendo para melhorar a vida sexual de vocês. O primeiro ponto importante é identificar o ponto sem retorno. Esse exercício da masturbação vai ajudar vocês. Você faz ele 10 vezes antes de chegar na ejaculação, e aí você pode simplesmente soltar e observar a sensação. Observe a sensação. Tá? Observar as sensações é um dos pontos altos e importantes para você aprender a identificar. Porque na hora do sexo, quanto mais você souber identificar, mais você vai saber que está chegando a hora e que você tem que aplicar as técnicas de controle. E uma técnica de controle que você pode aplicar, né, nessa hora da masturbação, ou no que a gente chama também dentro do curso de técnica solo, é a técnica do aperto. Então, você está lá com o seu pênis, deu vontade de ejacular, você pode pressionar usando o indicador e o polegar, você pode pressionar, né, aqui, deixa eu ver como é que eu mostro, aqui na base do pênis, usando o polegar e o indicador, você pode pressionar forte, tá? Lógico, sem machucar, mas forte o suficiente para parar o estímulo ali, o reflexo ejaculatório dos músculos da ejaculação. Ou você pode fazer na base do pênis também, tá bom? Isso vai ajudar você a executar esse exercício aqui. Esse tipo de técnica que eu estou mostrando aqui para vocês do aperto é uma questão de técnica emergencial dentro do curso lá que eu ensino para os nossos alunos, tá bom? Então, gente, isso aqui é uma forma legal, um exercício legal que vocês já podem começar a aplicar hoje. E quanto tempo fazer, Davi? Por quanto tempo, né? Como fazer? Por quanto tempo? Por quanto tempo? Né? 1 mês, 2 meses? Gente, eu indico pelo menos 1 mês, tá? Mas assim, pode fazer por mais também. E pode fazer para sempre, se você quiser. Isso é igual escovar dente. Pode fazer para sempre. Isso é legal que tem várias coisas legais ali. Primeiro, você está estimulando seu pênis, você está brincando com seu pênis, você não está fazendo isso usando pornô, você está fazendo isso pensando na sua parceira, você sempre está alimentando coisas novas, pensamentos legais e gostosos com a sua parceira, que depois você vai ficar com tesão, vai querer fazer mais por ela. Então, e ao mesmo tempo, a sua parceira vai ficar feliz que você vai com sede ao pote, mas não com sede ao pote para gozar rápido, tá, gente? Mas com vontade. Né? A mulher gosta quando a gente tem vontade de fazer as coisas com ela.
E ao mesmo tempo que você está largando o pornô, você está deixando de coisificar a mulher. Então a relação começa a ficar cada vez mais interessante, tá bom? Quanto mais você fizer isso, também menos você tende a ter vergonha do seu pau, do seu pinto, né? Uma coisa que eu falo com meus alunos, velho, tem gente que o cara goza rápido e aí tem gente que tem objeção com masturbação, né? Porque confunde masturbação com pornô. Pornô é pornô, masturbação é masturbação. Masturbação é o simples fato de você olhar pro seu pinto e, velho, não ter vergonha dele, pegar e sentir, ver a energia, o poder que você tem ali, independente do tamanho do seu pau, e que, ó, estende tamanho de pau, gente. É uma coisa do homem, claro, é ligada a poder e a tudo mais, e que, ó, isso aqui é o inimigo, né? Pornografia, porque lá, velho, é só os caras cabulosos, né? É só os caras de 20 plus, né? Os 20 centímetros lá é o básico. E, gente, aquilo é filme é selecionado para ser assim. Então, cuidado com isso, com essa comparação do filme pornô. Então, o pornô sempre ele é um inimigo aqui pra gente, né? Você se compara com ele, às vezes o cara gozou rápido, você não tá vendo, e você acha que é a vida real, mas, velho, lá tem corte, tem edição, tem aquela coisa toda. Às vezes o cara tá tomando Viagra, você não tá vendo. Então, tudo isso prejudica, né? Ou, enfim, falei o nome da marca, né? Mas, enfim, o remédio azulzinho. E eu acho que você pode fazer para sempre, tá? Eu, sempre que eu lembro, que eu tô com vontade, vou lá e faço. Por quanto tempo fazer e com qual frequência? No início eu faria mais vezes, tá? Uma vez por dia. Ou, putz, tô achando muito. Isso aqui é bom senso, tá, gente? Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Quanto mais você fizer, mais rápido. E por quanto. Pô, gente, isso aqui é experiência, né? Então, assim, quanto mais você faz e quanto maior a sua frequência, claro, não precisa fazer mais de uma vez por dia. Uma vez por dia já é bom. Mais que isso, não acho que tem necessidade. Mas posso fazer 2 vezes por semana? Pode. Posso fazer uma vez por dia? Pode, tá bom? Uma vez por dia é um bom número. E um outro bom número que eu acho também, né? Putz, todo dia e tal, né? Não rola, mas eu quero fazer uma vez a cada 2 dias. Me parece um bom número também. Show? Rolando aí, galera. Estamos chegando no final já. É muita coisa para falar. No vídeo 3 eu vou falar mais de uma forma prática, né, que eu ensinei para o aluno, para aplicar um pouquinho dessas coisas que eu estou falando para vocês, para consolidar o ensinamento. Nessa parte gratuita, né, nesses vídeos gratuitos, eu quero focar mais em mostrar uma coisa que pode funcionar muito bem e vocês já podem aplicar. Porque se eu for falar tudo, eu acho que vai ficar muito confuso e não vai ser tão útil na prática. Então eu vou focar nesses aspectos que eu estou conversando com vocês. Alguns exercícios já podem fazer aqui, já vai aumentar ali a fase do desejo, vai melhorar o seu desejo, sua libido, seu tesão pela sua mulher. De repente você já começa a cortar o pornô também, que putz, velho, já vai ser um avanço do caramba. E também fazer esse exercício do ponto sem retorno já vai te ajudar muito. Na próxima aula, eu vou continuar falando mais sobre o ponto sem retorno, eu vou falar também da masturbação e eu vou falar da sensibilidade na glande. Tudo isso junto, né? E do pornô também, algumas dicas para largar o pornô, eu vou falar. E eu vou contextualizar tudo isso com base em uma pergunta recente de um dos nossos alunos, lá no nosso grupo de mentoria ao vivo que a gente tem. Ele me passou uma pergunta e eu fiz para ele um passo a passo ali que eu vou passar para vocês, que vocês podem aplicar também. Então, vai reforçar um pouquinho de tudo isso que eu estou falando, de forma um pouco mais isolada. E amanhã, na aula de amanhã, não percam a aula de amanhã, vai ser ainda melhor. Eu vou reforçar esses pontos com um caso prático que aconteceu com um aluno e que eu orientei ele e que vocês podem fazer aí na vida de vocês também, que já com certeza já vai dar um boost no resultado e no controle de vocês. Show? Então a gente já está chegando ao final. Quem curtiu, gente, essa aula, né? Deixe o seu like aí no vídeo. Isso fortalece o canal, fortalece o nosso conteúdo e quer dizer que a gente está indo no caminho certo, tá bom? E deixa aqui, se você não gostou também, fala que não gostou, por que você não gostou, tá bom? Dessa aula, um pouquinho aí da introdução do que funciona para o controle. Então eu vou reforçar aqui com vocês. O que a gente conversou aqui hoje, tá? Faltou falar aqui, ó, dessas duas coisas aqui que eu vou falar na aula 3, tá bom? Então o que a gente vai ver na aula 3, tá? Aqui, ó, aula 3, amanhã. O que a gente vai ver amanhã? Amanhã a gente vai ver um caso prático de um aluno do nosso programa, né, que é um programa pago, que é o programa CAC4S, programa CAC4S. Tá? Vou passar para vocês, gratuitamente, um caso prático que vocês vão entender a integração das três bases do controle. E lá, né, nesse caso, a gente falou sobre pornô, a gente vai integrar esses assuntos todos aqui que a gente começou a ver hoje. Pornô, como largar, dicas práticas, a gente vai ver. Sensibilidade na glande. Masturbação. Eu falei um pouquinho aqui hoje já, mas vou reforçar amanhã. A gente vai ver de novo masturbação.
Vou chamar de técnica solo, tá? Que a técnica é o nome que eu dou lá para os nossos alunos. Técnica solo, que é a masturbação sem pornô, tá? Sem pornô. Nós vamos ver amanhã também sensibilidade da glande, como diminuir de forma natural. E a sensibilidade da glande, ela tá ligada à fase da excitação também, tá bom? Aqui, ó. Quanto mais sensível sua glande, mais rápido você chega ao ponto sem retorno. Então, a sensibilidade, ela é, gente, eu agradeço por ter a glande sensível, tá? É uma benção. O problema é quando ela é hipersensível, tá? Esse é um problema. Mas, de toda forma, existe um exercício que eu vou passar para vocês amanhã, que vai ajudar muito nisso aqui. E, por fim, a frequência ejaculatória. Qual que é a frequência ideal para ejacular? Existe uma frequência ideal? Não existe? Como que isso influencia ou não no controle? Isso influencia no controle? É uma pergunta que a gente vai responder amanhã. Isso influencia no controle? Qual a frequência ideal? Então a gente vai responder isso tudo um pouco, né? Inclusive, né? Na técnica solo, posso ejacular? A gente viu aqui hoje que sim, né, em alguns momentos vai acontecer, você vai acabar ejaculando, mas o que é o ideal aqui na técnica solo? Já que eu comecei ela hoje, né, vou terminar ela hoje aqui. O ideal da técnica solo é que você termine o banho, o ideal, tá? Termine a prática sem ejacular. O que você está fazendo isso aqui? Quando você faz isso aqui, você está fazendo o contrário do que o pornô faz. Você está condicionando o seu corpo a não precisar ejacular. Não quer dizer que você está estimulando o seu pênis que você precisa ejacular. Você está condicionando ele ao contrário. Você não precisa ejacular. E você está mostrando isso na prática. Quanto mais você treina, mais você está condicionando sua via neural ali, né, que não precisa mandar o reflexo ejaculatório para os músculos ali, para fazer os espasmos para você ejacular. Show? Então amanhã a gente vai ver também um pouco de estudo aqui, ó. E um caso prático, né, de um aluno que era do nível zero. O que é nível zero, Davi? Nível zero. Ejaculava antes da penetração. Então eu vou mostrar para vocês esse caso prático. Vocês vão poder ter uma base aí, né, de um combo de técnicas que vocês podem aplicar para melhorar o controle. Show de bola, gente? Então amanhã a gente vai ver um pouquinho de estudo aqui. A gente vai falar sobre pornô, sobre técnica solo, hipersensibilidade da glande, frequência ejaculatória. E amanhã também, mega importante, para quem tiver interesse, vocês estão vendo que é muita coisa, é muito assunto, né? Que a gente precisa aprofundar. Eu não preciso só falar para vocês, eu preciso falar e aprofundar para vocês colocarem em prática. Tem, como vocês já sabem, tem quem quiser virar aluno, vai poder virar aluno. Tem um curso pago, sim, tá? E aí amanhã também, quem tiver interesse, eu vou falar como ter acesso e ser aluno do método completo, tá bom? Vou falar mais sobre isso para vocês amanhã. Quem tiver interesse vai ter a oportunidade, tá? Que mais que amanhã vai ter? Acho que é isso, o principal. Então, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. A rota do controle, como ser aluno passo a passo. Vou falar para vocês o caso prático. Então aqui, ó, o 23 já estava aqui. A rota do controle, né? Isso aqui não vai inventar moda, não. E como ser aluno e ter o passo a passo completo. Eu vou falar para vocês. Então, gente, até amanhã. Amanhã a gente vai falar mais sobre como você pode aplicar um pouquinho desses passos aqui, né, do pornô, falar um pouquinho mais do pornô, como largar, dicas práticas. Vou falar um pouquinho mais sobre a técnica solo, masturbação sem pornô. Tudo isso interligado com um caso prático para vocês reforçarem o aprendizado de vocês. Didaticamente falando, tem coisa que é preferível, né, a gente reforçar, bater ali um pouco mais para vocês pegarem o conhecimento do que passar 1 milhão de coisas e não ser profundo em nada. Então eu prefiro colocar um pouco mais de profundidade nesses temas, que eles são mega importantes. A gente vai ver sobre a hipersensibilidade da glande, vou passar uma técnica simples para vocês fazerem, que vai ajudar. Tudo isso bem conectado. E a frequência ejaculatória, a gente vai conversar um pouco sobre isso e como que isso influencia no seu controle. Tá bom? Também amanhã, todo mundo que quiser virar aluno, eu vou falar quais os passos importantes que vocês precisam para vocês ingressarem e ter acesso ao método completo. Show, galera? Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Deixa eu mudar a câmerazinha aqui. Cadê? Aí. Gente, é isso. Curtiram? Curtiram a aula? Tem mais, mas a gente vai para a aula 3, né? Vou falar mais sobre hipersensibilidade, técnica solo, pornô, vou dar um caso prático aqui de um aluno, né, que a gente pegou outro dia, e eu vou conectar ainda melhor tudo isso que eu ensinei para vocês nessa aula e vai reforçar o aprendizado de vocês. Então eu estou pegando o que né, para falar aqui na parte gratuita, nesse mini curso,
que eu posso falar para vocês que vai ser prático, fácil de começar a aplicar, que já vai dar resultado. Se vocês escolherem não virar alunos, por um motivo ou por outro, assim, cara, isso que eu aprendi aqui já valeu a pena, já me ajudou, e um dia, né, ou eu vou virar aluno agora, né, espero que vocês virem, eu vou falar para vocês no vídeo 3 como que vai ser o processo para vocês virarem aluno, quem tiver interesse, tá bom? E quem não seguir, tá tudo bem, em outra oportunidade vocês ingressam, mas isso que vocês vão aprender já vai ser um diferencial, né? Vocês não vão achar isso que vocês estão aprendendo aqui em algum outro lugar na internet, tá bom? Galera, muito obrigado pela atenção, muito feliz de estar aqui com vocês, de compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês, e amanhã vai ser ainda melhor. Então se preparem que amanhã o bicho vai pegar. Se preparem. Valeu, galera! Tudo de bom para vocês e até breve.